Oferecimento Sesc. Para Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Hoje recebemos aqui nos estúdios da Clube a Carla Pfeiffer, né? Assim é a pronúncia, para falar sobre esse documentário tão legal, tão bacana e que mostra aí uma realidade tão importante e que merece aí toda uma atenção. Bem-vinda, Carla, obrigado pela participação aqui no GJR Entrevista. Também conosco nosso diretor aqui da Clube, né? Também uma participação importantíssima nesse documentário, Lucas Dias. Bem-vindo, Carla, bem-vindo, Lucas. Que bom tê-los conosco aqui no GJR. Bom dia, muito obrigada pelo convite, primeiro pelo cabelinho, muito obrigada pelo convite pra gente poder falar um pouco sobre esse projeto tão legal que a gente desenvolveu lá na Casa Vitória, que é o documentário Eu, Dona de Mim. Muito obrigada. Bom, né, Lucas também, né, Lucas? Bom dia aos ouvintes da Clube. Obrigado pelo convite, primeira vez que estou participando. Pois é, né? Primeira vez do novo Grande Jornal Regional, né, cara? O pessoal não convida, né, cara? A gente não quer te dar privilégio aqui, Isso, cara. tá certo, né? Mas é merecida a causa. A causa valeu tu sentar aqui nessa Pela mesa, causa né? vale. Pela causa vale o convite. Eu queria primeiro que vocês falassem um pouquinho sobre o filme, né? Depois a gente vai comentar sobre as situações, mas sobre o filme mesmo, né? Sobre o Eu, Dona de Mim, o propósito, como que vocês se encontraram, né? Acho que eu queria ouvir de vocês um pouquinho de como que aconteceu essa simbiose, né? Foi muito legal. Aconteceu, eu sou paciente da Casa Vitória, né? E conversando com a psicóloga Denise, a gente conversou muito sobre o assunto de que as pessoas, quando falam de violência doméstica, elas falam muito sobre violência física. E que a violência psicológica, patrimonial, psicológica, que é muito forte, ela não é muito falada. Acho que pela sociedade é um assunto muito velado, né, Lucas? Com certeza. E aí eu sempre conversava com ela, que eu dizia, meu Deus, como esse assunto pode ser tão pouco discutido, né? E como eu queria poder ajudar outras pessoas, outras mulheres, ou a sociedade a entender um pouco mais sobre esse assunto. E aí surgiu a oportunidade da gente fazer um documentário. Quando a Denise da Casa Vitória falou sobre o documentário, eu disse, meu Deus, vamos fazer um belo documentário. Foi aí que me indicaram o Lucas, né? Disseram que acho que ele vai ser um belo parceiro pela causa. E eu me lembro até hoje que no primeiro dia da reunião com ele nem quis saber muito detalhes. Quando ele soube a causa, ele disse, não, tô dentro. E aí eu convidei ele para co-dirigir o projeto comigo. E ele aceitou assim, ó, de braços abertos o projeto. E entrou de cabeça junto com a gente. E aí tá aí o resultado do projeto, que é Eu, Dona de Mim, né, Lucas? Pois é, o documentário Eu, Dona de Mim veio num momento que, né, a gente tava em eleições ano passado, né, foi um momento bem conturbado, né, eu tava participando das eleições, mas quando veio o convite eu não pude negar, né, porque realmente o crime contra a mulher, ele é um crime que ele é silencioso, né? Ele é muitas vezes invisível, que ele fica dentro das quatro paredes de casa, muitas vezes. Tem muito aquela questão da impressão de mostrar fora de casa tu ser uma pessoa, dentro de casa ser outra. Então eu achei muito importante que a gente se reunisse e criasse justamente esse documentário para mostrar que existe aqui em Canela isso, né? A gente tá do nosso lado, né? A gente muitas vezes acha que não, isso não acontece aqui ou acontece pouco, enfim, não dá o devido valor, mas justamente por ser um crime invisível, que a gente não vê, né? Muitas vezes um amigo nosso, né, ou uma amiga nossa tá sofrendo esse problema e a gente não vê. Muitas vezes também pela questão do preconceito, pela dificuldade de tu expor isso, né, perante a sociedade. Então eu acredito que o Eu, Dona de Mim veio numa hora espetacular para que a gente fale um pouco mais sobre isso aqui na nossa cidade, mostre que a gente também tem esse problema aqui, né? Eu tive a oportunidade de ver o documentário, né? Acho que eu tive a oportunidade de ver, né, na produção ali e tudo, e confesso que me chocou, obviamente não tem como chocar, e é impactante a gente entender que essa realidade, como vocês bem falaram já, ela tá do nosso lado, né? E aí a gente entende que a Casa Vitória tem um papel importantíssimo, né? Nessa situação, com voluntários, com um trabalho belíssimo, um trabalho feito também de uma forma discreta, né? Tem que ser, né? Tem que ser. Qual foi o papel da Casa Vitória para vocês vendo, e como que pode a população tem que ver isso? Como que a população tem que entender isso? Porque quando eu tava vendo esse documentário, quando eu tava ouvindo algumas coisas e vendo até em redes sociais, as pessoas muitas vezes elas não sabem do papel da Casa Vitória.
Não conhecem, Não né? sabe, não conhece. Exato, Quando tu fala né? da Casa Vitória, muitas pessoas não conhecem, exatamente. Principalmente as mulheres não sabem que existe esse recurso de apoio, Esse né? amparo. Esse amparo. Porque o que acontece? Muitas pessoas não entendem que estão num relacionamento abusivo. Às vezes os homens não sabem que eles estão cometendo um relacionamento abusivo, né? É isso que a gente quer botar na sociedade, para os homens entenderem também o que é, né, uma violência doméstica. E a Casa Vitória, todas nós, assim, principalmente todas as outras vítimas, dizem que é um divisor de águas. Porque muitas vezes tu se sente sozinha, tu não sabe pra onde ir, a quem recorrer, o que fazer. E isso muitas vezes trava as mulheres de sair da relação, né? Por mais que elas queiram, onde é que eu vou ir? Pra quem é que vai me acolher? O que eu vou fazer? As pessoas não sabem. Com filhos, né, muitas vezes. Filhos, o maior medo das mulheres é: vou deixar o meu filho sem pai, não vou ter uma família. Não vou conseguir sustentar. Não vou conseguir sustentar, porque muitas de nós, a gente larga a nossa profissão, a gente larga nossas vidas, muitas vezes a nossa cidade, né? Em conta de criar a nossa família. Então, quando tu se vê numa situação dessas, tu pensa: meu Deus, eu não tenho como sair disso. E aí, quando entra a Casa Vitória na tua vida, é um divisor de águas. Porque elas, não, tu tem como, né? Isso... As pessoas, elas te amparam, elas te dão instruções. Tu tem acompanhamento psicológico, que é muito importante, que te faz entender todo o teu processo que tu tá passando. Então, agora a Casa Vitória tá tendo umas outras ações, assim, que é tipo da gente poder se reencontrar. Hoje, inclusive, na Casa Vitória vai ter uma ação que é muito legal, que vai umas mulheres, vai uma palestrante falar sobre marketing digital, pra gente, empreendedoras, como recomeçar a vida tendo filhos, né? Então elas buscam todos os tipos de informação pra dar um caminho pra essas mulheres recomeçarem as vidas. Olha Que eu só. acho muito lindo isso. E que tem, né, também, a gente não pode deixar de registrar, né? Tem todo um cuidado, toda uma atenção do projeto liderado pela juíza Simone Chalela, né? Exato. A Casa Vitória é um dos projetos, enfim, liderados pela juíza Simone Chalela, que tem, faz toda a diferença Faz. na vida de muitas mulheres canelenses, né? Que tem esse espaço, esse amparo direcionado para as mulheres. Queria perguntar pro Lucas se, dentre os teus muitos trabalhos, né, já feitos, Lucas, esse foi o teu primeiro documentário? Não é o primeiro documentário. Se eu não me engano, é o 4º ou 5º documentário. Mas com certeza foi o mais difícil. Foi o trabalho de longe, mas assim, ó, longe, muito longe, o trabalho mais difícil que eu já fiz na minha carreira como produtor. Por ser um assunto que é um tabu, né? É um assunto que é difícil de falar, né? A gente, de certa forma, tá sempre pisando em ovos, né? Não é um assunto complicado, e principalmente eu como homem, né? Ter essa empatia e entender essa dificuldade e tentar passar isso em um documentário, sabe? Então, foi muito difícil. A gente fez entrevista com 8 ou 9, 8 vítimas, mais psicóloga, mais as pessoas da Casa Vitória. E aquilo foi bem complicado, assim. Eu até falei pra Carla que depois da primeira entrevista, né? Porque eu não sabia o que me esperava, né? Então eu fui lá de peito aberto, assim, na primeira. E depois que eu escutei primeiro depoimento, cara, eu tive que sair, assim, quase pra vomitar, assim. Foi bem ruim, assim. Saber que existe esse tipo de coisa muito perto da gente, sabe? E fora isso, ter que depois editar esse vídeo, né? É muito duas difícil. vezes, né? E várias vezes, né? Porque a gente tinha ali cerca de, se eu não me engano, quase 10 horas, 12 horas de material que a gente transformou em 40 minutos. E tu escutar aqueles depoimentos, né, das mulheres vítimas e ter que cortar algumas partes, né, pra encaixar no tempo é muito complicado. Porque toda parte é importante, né? Sim. Toda parte, tudo que elas falaram é importante, é relevante. Tudo é relevante. Então, a principal dificuldade foi conseguir fazer esse encaixe, né? Pra que a coisa funcionasse, que não ficasse uma série gigantesca, né? Que ficasse um pouco mais fácil de diluir, de entender, né? O documentário. Então, esse processo de edição foi bem complexo, né? Demorou bastante tempo. A Carla acompanhou, né, Carla? E a gente fez alguns ajustes. A gente tem alguns ajustes para fazer ainda, que a gente ainda tá fazendo. Mas uma coisa que eu queria deixar bem claro em relação ao documentário, claro que ele é um documentário pesado, não tem como não ser, né? O assunto é difícil, o assunto é pesado. Mas todo momento a gente quis trazer, digamos assim, um pouco de leveza, né, Carla? E mostrar que tem uma saída. Que tem uma saída. Né? Então, assim, eu divido o documentário em duas partes, né? Então, a primeira parte onde
as mulheres vítimas contam o que elas passaram, toda a dificuldade que elas tiveram, como elas tomaram uma decisão de procurar uma Casa Vitória ou procurar uma delegacia para fazer uma denúncia. Essa parte é muito pesada. Mas a segunda parte, quando começa a contar as histórias, eu até me arrepio aqui, ó. Que legal. E tu vê assim como essas mulheres tiveram força para sair dessa situação que elas estavam. Lógico que tu sai do documentário com um certo peso, mas tu também sai assim com uma percepção de que sim, há uma luz no fim do túnel, tem como sair. E ver a força dessas mulheres é incrível, né? Tem várias histórias e eu não vou falar nome, né, obviamente, das pessoas, mas tem uma história que me chamou muito a atenção, que foi uma das mulheres que era vítima, que ela começou a vender tortas, bolos, cuca, pães, enfim, e botar esse dinheiro tudo dentro do cofrinho. Sem ver, ela pintou, pegou um vidro, né? Pintou por fora para não ver o que tinha dentro, e toda vez que ela vendia um pão, alguma coisa, ela pegava e botava o dinheirinho ali dentro, né? Até que um dia ela foi botar e não entrou, mas estava cheio, né? Então ela e a filha dela, ela chamou a filha dela, né? Para abrir, e quando ela viu, ela tinha um dinheiro grande ali dentro, assim, que poderia recomeçar, né? E é incrível tu ver essa história, né, de perseverança, de luta, e principalmente depois que tu, no caso dela, tem o dinheiro, mas o dinheiro era só uma parte, ela tinha que ter realmente tomar a decisão de quebrar, né, esse ciclo de violência e passar para uma nova vida. Então essa parte é muito legal, né, para saber que realmente tem uma oportunidade, tem uma luz no fim do túnel, né, cara? Exatamente. Temos que achar forças e seguir em frente. Bom, já indo mais pro final do bloco, né? Passa então aí. Nós vamos longe. Eu confesso que eu tô curioso pra assistir. Como é que faz pra assistir? Exatamente, né? Eu quero saber do serviço do filme. Então, gente, agora a gente tá numa segunda etapa do segundo corte do filme agora. A gente vai fazer uns ajustes. E nós estamos na segunda etapa do projeto. Foi criado um outro projeto agora, em que durante todo o ano de 2025 agora, nós vamos fazer exibições pela região das Hortênsias e Grande Porto Alegre. Com roda de conversa depois com a Casa Vitória. Então nós estamos organizando uma agenda para isso. E agora, nesse momento, quem quiser assistir o documentário, o Magnolia, que foi nosso parceiro desde o início, desde as locações, que nos cedeu o Magnolia, maravilhoso. Até o lançamento a gente não tinha nem filmado ainda. E eu e a Fernanda no Magnolia já tínhamos o dia do lançamento do documentário. Ela assim abraçou com a gente muito. Comprou a causa e. Pra variar, a Fernanda junto, né? sempre junto. Então agora a gente criou uma ação, a Fernanda criou uma ação que é Doe e Ganhe, né? Que todas as quintas-feiras de março o filme está sendo exibido no Magnolia, às 8 horas da noite. Então hoje tem. Hoje, às 8 horas da noite, a gente tem uma exibição. E quem quiser ficar depois pra jantar, né? Tu faz uma doação espontânea pra Casa Vitória, vai ter um QR Code lá. E tu ganha o segundo prato. E aí fica a dica, que eu comi lá na quinta-feira passada, eu comi um polvo lá, que foi o melhor polvo que eu comi na minha vida. Fica a dica pra quem for jantar hoje lá, hein? Aí, ó, fica ligado. Baita dica. Baita dica. Fica a dica da Carla. Quintas-feiras, então, do mês de março, o filme sendo exibido na sala de cinema do Magnolia. Dona de Mim, então, né? Uma produção aí que tem a direção do Lucas Dias e da Carla Pfeiffer, e produzido também pela Silvana Petzinger, a Denise Koch e o Fernando Marques. Isso que é importante falar, tá, Cabelo? Porque tem uma equipe... não é grande, porque na verdade quando tu fala em documentário, né, tu imagina uma equipe de, sei lá, 100 pessoas, 150 que pessoas. É normalmente isso. Com um orçamento... gigantesco. Então, aqui não. A gente fez, na verdade, um grande documentário, praticamente sem orçamento, né, Carla? Praticamente sem orçamento. E muito, né, na luta dessas pessoas, né, que participaram. Então, todas essas pessoas foram realmente muito importantes. Cada uma, a gente dividiu bem as tarefas, né? Cada uma cumpriu com excelência as tarefas. E isso que é legal, né? Mostrar que dá pra fazer um trabalho grandioso sem ter uma equipe grandiosa, né? Mas sim grandiosa de espírito, digamos de espírito, assim. E de dedicação, de né? dedicação, exatamente. Porque todo mundo fez um pouquinho de tudo. Todo mundo fez várias funções, né? Porque normalmente no set... Eu sou formada em produção audiovisual, né? Então, normalmente no set de filmagem a gente tem uma equipe muito grande. Cada um é responsável por um setor. Né? Arte, iluminação, fotografia, figurino, maquiagem, alimentação, transporte, vai longe. E exatamente. O set de filmagem, assim, gigante. É gigante. E nesse documentário todo mundo abraçou
várias funções ao mesmo tempo. Isso também foi muito lindo, assim, porque tava todo mundo por uma causa que foi muito bacana. E as pessoas achavam, a gente vai fazer um documentário, assim, só com as mulheres, contando um pouco sobre as experiências dela, mas a gente, junto com o Lucas e com toda a equipe, a gente conseguiu fazer um super documentário, que agora a gente vai começar a inscrever ele também em festivais. Inclusive internacionais. Que legal. Exatamente. E de repente no de Gramado. Já estamos nos mexendo pra isso. Tomara. Já estamos fazendo isso também. Exibir em casa, né? Isso Casa muito é bacana. importante. 8h39, foi muito legal o nosso bate-papo. Em seguidinha vai estar na íntegra, vai estar na íntegra no nosso canal no YouTube, também um cortezinho lá na rede social, @Grande Jornal Regional. A gente vai tirar um pedacinho do nosso bate-papo aí pra colocar lá na rede social. Obrigado, Carla. Volte sempre. Lucas também. Obrigada pelo convite. Se você não voltar, vou preocupar. Se vocês me convidarem, eu venho. O Lucas vai estar aí com mais frequência e Carla também tá em casa quando quiser retornar. Muito obrigada. Portas sempre abertas. 8h39, um rápido intervalo. Na sequência tem mais GJR aqui na Clube 885, muito mais que rádio. Grande Jornal Regional.